Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Movimento Remanescente. É um prazer imenso poder te receber em nosso canal. Sabemos que você muitas vezes tem orado por esse projeto. Sim, é um projeto que tem como intuito de proclamar o Evangelho eterno, preparando um povo para a volta do Senhor. Então, são mensagens que nós colocamos aqui, temos esse objetivo. Então, são temas que muitas vezes não é popular, mas é urgente e necessário. Uma reforma, um movimento tem que acontecer dentro da igreja para alcançar o mundo, mas também devemos proclamar mensagens que vão ao encontro também de pessoas que não conhecem ainda o evangelho, tá? Então temos aqui duas frentes, tá? Esse nosso canal tem duas frentes. Uma mensagem é para a igreja, para aqueles que conhecem toda a luz, mas precisam viver, tá certo? Um povo que precisa ser fortalecido na fé para alcançar aqueles que não conhecem. E ao mesmo tempo, são mensagens também com o objetivo de atingir a todos os corações. Então temos dois grupos aqui a atingir: a igreja visível e a igreja invisível, tá ok? E hoje é o quinto vídeo que eu estou lançando agora da série Apostolado Adventista. Então, se você olhar no nosso canal, tem lá os 4 vídeos que nós já lançamos sobre esse mesmo tema, tá ok? Então, para você que está assistindo, quem sabe pela primeira vez, o nosso canal, e esse está sendo o seu primeiro vídeo, eu lhe peço, por favor, assista o primeiro vídeo dessa série. E assim você vai ter uma compreensão muito mais ampla do tema que estaremos, né, abordando agora, tá ok? Mas não deixe de assistir, assista esse vídeo, vai criar algumas interrogações que vai te despertar para você ir lá. Mas com certeza, se Deus colocou para você assistir esse vídeo, é porque ele tem uma mensagem especial para você, tá ok? Então eu peço que você esteja em oração por esse trabalho, para que Deus, através do seu Santo Espírito, possa tocar o meu e o teu coração, tá ok? E o tema de hoje é as fases do ministério apostólico. Quais são essas fases? Ou seja, existem etapas para ser feito o trabalho apostólico numa região. Quem são os apóstolos? Já falei anteriormente, são os pastores que vivem do evangelho, que recebem do dízimo do Senhor, segundo o Novo Testamento, tá ok? E assim também acontecia no Antigo Testamento. E hoje, em nossos dias, nossos obreiros, os pastores, principalmente, eles recebem do dízimo e eles também devem viver na pregação do evangelho, implantando igrejas, como assim diz a serva do Senhor, Ellen White, tá ok? E agora eu quero aproveitar esse momento para dizer, né, o quanto nós queremos ajudar, estimular você a fazer o quê? Lógico, não podia faltar, a inscrever-se em nosso canal, compartilhar, gostei, tá ok? Aperte o sininho para você sempre receber nossas notificações. A nossa média é quase a cada dia ou a cada 2 dias nós estamos lançando um vídeo novo. Então, algo que realmente é feito com muito carinho, em oração, escolha de vídeos importantes. Mais para frente temos um plano de fazer mais uma playlist que é a reforma de saúde. Outra playlist que nós queremos abrir mais para frente é os desenhos bíblicos, pensando mais no público infantil. Devemos preparar as crianças na pregação do evangelho, ok? Então inscreva-se em nosso canal, compartilhe, divulgue essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis. Com certeza, Deus, através do seu Santo Espírito, quer preparar nossos corações. Então, se inscreva, tá ok? As fases do ministério hoje. Vamos falar sobre este tema de hoje. Então, esteja em oração, esteja com o coração aberto, porque Deus quer falar comigo e com você. Ouçamos então. Então, vamos lá. As fases do ministério apostólico. O que seriam essas fases? Sabe que no trabalho de Deus, tudo é feito por etapas. Não deve ser feito de forma abrupta.
sem um planejamento, sem um programa. Tem um começo, meio e fim. Tudo é feito dessa forma. Nada se constrói começando pela parte final, tá ok? Tem que ter um começo, um desenvolvimento e um encerramento, uma conclusão, tá ok? E no trabalho de Deus não é diferente. No último vídeo, nós falamos sobre o período, a estratégia em que os apóstolos devem desenvolver para implantar a igreja. E agora nós vamos ver sobre essas fases que são necessárias para atingir o propósito de implantar uma igreja no lugar onde não tem ainda a igreja adventista, ok? E nossos pastores têm essa incumbência divina. Então vamos ver quais são essas fases do ministério apostólico segundo a Bíblia e segundo o Espírito de Profecia. Separamos aqui em 3 fases ou etapas o ministério do apostolado, no mesmo local de trabalho. Por exemplo, o que um apóstolo deve fazer quando ele chega no lugar onde não tem presença da igreja? Como que deve ser feito? Então, são 3 fases ou 3 etapas que são aqui desenvolvidas. Primeira fase é a conquista de almas. Nessa fase introdutória, a dupla apostólica entra na cidade ou vila-alvo com o objetivo de conquistar almas. É feito um trabalho só com os interessados. Então, é lógico, ele está chegando na cidade, não tem presença da igreja adventista ainda, então ele deve fazer o quê? Conquistar primeiro essas almas. Tem todo um trabalho que nós temos sugestivos para desenvolver esse trabalho, tá? Aqui eu só vou falar dessas fases. Mais para frente eu vou colocar alguns destaques. E nós vamos preparar mais para frente uma escola chamada Escola dos Apóstolos, aonde será com mais detalhes desenvolvido e mostrando como é feito o desenvolvimento dessas 3 fases. Então, aqui uma coisa que eu quero destacar aqui, que eu coloquei, é a dupla apostólica. Deus, né, Jesus Cristo, em Mateus capítulo 10, ele enviou os discípulos de que forma? De 2 em 2. Tá? Você vai ver lá, quando Jesus manda os apóstolos para irem para outras cidades, ele sempre enviou de 2 em 2. Então, assim deve ser feito o trabalho apostólico na igreja hoje. É bem diferente do que é feito hoje, né? Hoje, muitas vezes, o pastor cuida de uma igreja já organizada, sozinho. Mas para implantar a igreja, para chegar no lugar onde não tem ninguém da fé adventista, sozinho, não é esse o plano de Deus. Então, vai a dupla apostólica. Ellen White sugere, em alguns casos, a esposa do pastor ser essa dupla, mas quando ela tem os dons que corroboram o trabalho dele. Mas não havendo, aí se torna realmente necessário enviar 2 apóstolos, ou seja, 2 pastores, para poder iniciar um projeto de implantação de igreja. E aí ele vai chegar numa vila ou cidade como seu alvo e é feito um trabalho só com os interessados. Na segunda fase, ele vai discipular a igreja. Nessa fase, os apóstolos estarão evangelizando com a ajuda dos discípulos alcançados na primeira fase. Então ele chega na cidade, não tinha presença adventista, ele começa a fazer um trabalho de evangelismo e nesse trabalho surgem alguns frutos, algumas almas são batizadas, então agora ele vai discipular esses novos conversos para começarem a evangelizar também, certo? E assim, nessa primeira fase, formarão variadas escolas preparatórias para os recém-batizados. Desenvolverá o ciclo do discipulado. Eu sei que alguns pastores aqui, quem sabe, já conheceu sobre esse trabalho maravilhoso, esse projeto, esse material desenvolvido pela divisão sul-americana. Lindo. Quando eu estava no corpo ministerial, foi o período em que foi lançado esse material do ciclo discipulado. E eu estava desenvolvendo inicialmente esse projeto com
a minha igreja. Então, é um trabalho maravilhoso, tá ok? E a formação de pequenos grupos, tá? Então, ele desenvolve o ciclo discipulado, que é um processo importante para os recém-convertidos, e também forma pequenos grupos com estes recém-convertidos. Os discípulos deverão conhecer como funciona uma igreja realmente em todos os seus aspectos. Então, o pastor vai desenvolver aí a escola missionária, vai desenvolver a escola dos ministérios, tá? Então, todo esse período aí é discipulado com a igreja. Então, é um período longo de preparo com a igreja para que eles possam ter o seu pleno desenvolvimento. Caso os apóstolos encontrem na cidade alguns irmãos, devem então mesclar as duas primeiras fases. Às vezes não tem igreja, mas já tem alguns convertidos, alguns irmãos, um ou outro, famílias isoladas, mas o apóstolo, encontrando estes, deve que agregar esses irmãos e, às vezes, desenvolver mescladamente com os irmãos a primeira e a segunda fase. Pode ser necessário. Ou seja, com os não adventistas evangelizando e trabalhando com os irmãos que já estavam lá para que possam corroborar na pregação do evangelho e assim conquistar mais almas. Então acaba fazendo as duas funções simultaneamente, tá ok? E agora vem a terceira fase, ou seja, a igreja já esteve discipulada, já estava mais madura na pregação do evangelho, agora os irmãos já tinham reconhecido, né, o papel de cada um deles, e agora vem a terceira fase, que é o discipulado apostólico. O que seria isso? Nessa fase, seria formada uma escola de apóstolos para conseguir formar um grupo de apóstolos dessa igreja. Olha só, ele chega no local na primeira fase, não tem ninguém adventista, nenhum converso. Ele agora faz o quê? Ele agora, depois que converte algumas almas, discipula a igreja para realizar todos os ministérios, todos os serviços da igreja. Depois desse período agora, ele vai preparar um grupo agora de apóstolos. Apóstolos leigos. Seria feito um treinamento de dons espirituais e com este treinamento se levantaria quem são os que têm o dom do apostolado. Com este grupo de apóstolos seriam formadas duplas missionárias para estarem implantando uma igreja em um determinado bairro dessa cidade. O apóstolo Paulo usou essa estratégia. Olha só o que ele fez. O apóstolo Paulo é o nosso grande exemplo do que é o trabalho apostólico. Uma igreja havia sido estabelecida em Roma. E o apóstolo desejava conseguir cooperação dos crentes dali na obra a ser promovida na Itália e em outros países. Olha só, o apóstolo Paulo pegou os conversos que estavam em Roma e ele começou agora a pedir a cooperação desses novos conversos, de alguns conversos, para promover a igreja no restante da Itália e em outros países. Ou seja, a expansão foi sendo desenvolvida através de uma escola apostólica desenvolvida pelo apóstolo Paulo e assim ele preparando a igreja. Olha só, nessa terceira fase, meus queridos, agora os apóstolos estariam formando outros apóstolos leigos para implantar igrejas nos bairros da cidade. Depois disso, os pastores apóstolos irão fazer o quê? Irão agora para outro lugar apontado pela associação. Então, ele já conseguiu a primeira fase, converteu algumas almas, e eu já falei sobre a conversão na última aula, né? Falando sobre o alvo do apostólico, o alvo do pastor apóstolo, tá? Então ele conseguiu esses conversos, ele agora preparou a igreja para poder andar com suas próprias pernas, e agora ele prepara uma equipe de apóstolos para continuar implantando igrejas, e agora eles podem ir para outros lugares e continuar fazendo esse mesmo trabalho em outras cidades ou em outras vilas. Olha só o que diz a serva do Senhor no livro Serviço Cristão, página 61. Ao estabelecerem-se igrejas, deve-se lhes apresentar o fato de que é mesmo dentre elas que hão de sair os homens que devem levar a verdade a outros e levantar o quê? Novas igrejas.
pelo que todos devem trabalhar, cultivar o máximo possível os talentos que Deus lhes deu e exercitar a mente para se empenhar no serviço de seu Senhor. Então, como nós podemos ver aqui, é um trabalho que deve ser feito não somente pelos apóstolos, mas também pelos irmãos. Só um minutinho. Mas também pelos irmãos, esse trabalho de implantação de igrejas. É lógico que, como eles não são apóstolos, no sentido como pastores que vivem só do evangelho, eles têm limitações de expansão, né? Então, a não ser que alguns sintam realmente chamado de ir para outros lugares. Mas geralmente o irmão que tem a sua família, seu emprego, não vai sair da situação que ele está para ir para outras cidades ou ir para outros países. Quem pode fazer isso é quem vive do evangelho, como os pastores. Eles sim, pode ir de cidade em cidade, de país em país. Mas dentro de uma cidade, pode-se muito, ainda mais quando a cidade é muito grande, entendeu? Como São Paulo aqui, por exemplo, tem muitos bairros ainda para ser feito o trabalho. Curitiba, Campinas e muitas outras cidades. Então há um trabalho muito a ser feito pelos membros locais da igreja local, tá ok? E assim alcançarmos o mundo inteiro. Eu tenho uma aula que eu vou falar mais para frente dessa série, como seria a expansão se nós, como igreja, e principalmente como corpo ministerial, abraçar esse projeto de Deus. Como a expansão do evangelho é muito rápida. Então, eu peço de um modo muito especial que Deus conduza a sua igreja. Hoje o vídeo é curto, né? Estamos já encerrando ele, mas eu creio que ficou bem claro esse propósito. A magnitude desse trabalho é muito vasto. O que hoje nós temos de alcance pela igreja é muito pequeno pelo que pode ser feito se abraçarmos o projeto de Deus de termos dois aspectos: pastores apóstolos. Você vê o dinamismo que acontece se assim aprovarem, abraçar esse plano de Deus. E segundo, é igreja em pequenos grupos. Tá? Se você tem um interesse de conhecer mais sobre igreja em pequenos grupos, acesse no meu canal, lá no link, tá lá, Igreja em Pequenos Grupos. Nós estamos preparando muito material voltado a esse plano de Deus de sermos igreja em pequenos grupos. Então, reforço a você, busque, primeiramente, a Deus de todo o coração. Pergunte, Senhor, qual é a tua vontade para mim? Isso eu estou falando para quem? Para você que é membro da igreja, para você que é líder de igreja, para você que é pastor da nossa igreja e para você também que não é batizado, mas quer entregar sua vida a Deus. Você precisa passar pela nova vida em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, que você possa estender esse propósito de Deus e com certeza Deus vai derramar bênção sobre mim, sobre você, sobre a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima vida de paz e alegria no Espírito Santo. Amém.